Glória a Deus, queridos. Vamos para o tema de hoje da mensagem. Glória a Deus. Quando se perde a esperança. Deus tem uma mensagem de esperança hoje. Esse ambiente, queridos, é o melhor ambiente para você estar. Aqui é um lugar profético. Aqui é um lugar, sem dúvidas nenhuma, melhor lugar para que possamos receber de Deus esperança, uma palavra de fato que vai mudar a nossa vida. Você crê nisso? Eu creio no poder da palavra de Deus. E mais, queridos, aqui é o ambiente perfeito para Deus operar seus milagres. Quantos aqui acreditam em milagres? Eu ainda creio em milagres. Vamos para a leitura do texto. Eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 14. Nós vamos estar fazendo essa leitura, tentar ser o mais dinâmico possível. Vamos pegar toda essa perícope, ou seja, essa profecia, onde nós conseguimos ler de forma aqui completa, né, o começo, o meio e o fim desta perícope, desta passagem bíblica. E acompanhe comigo na tela essa tão maravilhosa profecia de Ezequiel. Versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Só quero ressaltar que estou lendo aqui na versão NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Versículo 2, ele me fez andar ao redor deles, e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O que estava sequíssimos, queridos? Os ossos. Versículo 3, então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, disse o profeta, né? No caso, Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4, então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Vamos ouvir barulhos hoje aqui, queridos, amém? Barulho de ossos secos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança. Fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Último versículo da mensagem aqui, desse texto: porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão,
e os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Glória a Deus, queridos. Vamos estar fazendo uma pequena oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, estamos aqui expostos à tua poderosa palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar conosco, para nos transformar. Ó Deus, para soprar sobre nós uma mensagem poderosa de esperança em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Olha, eu escolhi ler com vocês todos esses versículos, 14 versículos, porque eu acho que todos os versículos trazem a ideia completa e como é profunda essa profecia proferida pelo profeta Ezequiel. A visão do vale de ossos secos é uma das profecias profundas que o profeta tem. Deus vai usar o profeta Ezequiel de uma forma singular, queridos. Deus vai o envolver em suas visões. As visões que Deus entrega ao profeta, é interessante como o profeta se envolve nessas visões. Ora, Deus não só mostra um vale de ossos secos, mas na visão, Deus leva o profeta ao vale de ossos secos, a passear entre os ossos. Então Deus vai fazendo isso com o profeta no decorrer do livro que carrega o seu nome, com 48 capítulos. Você vai observar que Deus envolve o profeta. Ele, na visão do templo, ele entra no templo, ele confere as medidas, ele está inteiramente, profundamente envolvido nas visões. Não só nas visões, mas a sua própria vida vai ser uma espécie de dramaturgia simbólica para Deus falar com o povo. Deus orientou ao profeta para que ele não manifestasse o seu luto publicamente quando a sua esposa morreu, para simbolizar o luto reprimido do povo de Israel ali na Babilônia. Deus vai levar o profeta a ficar deitado, a dormir deitado só, pelo lado esquerdo, por volta de 390 dias, 40 dias do outro lado. E você vai observar Deus fazendo isso com o profeta. Deus vai usar ele para ele fazer uma maquete simbolizando Jerusalém. E é interessante como Deus vai envolvendo o profeta. E aqui não é diferente, queridos. Aqui é uma profecia que eu me arrisco a dizer que não tem um crente que não conheça essa profecia. Você concorda comigo? Ela é muito profunda, ela é muito forte. Praticamente todo crente conhece essa profecia. Agora vamos localizar o profeta, porque para que entendamos a profundidade de um texto, precisamos enxergar, entender, olhar e não ignorar o seu contexto. Concorda comigo? Então, o próprio profeta, ele vai dizer que ele está onde? No capítulo 1, à margem do rio. Quem lembra? Rio Quebar. Aonde? Na Babilônia. Então, o profeta Ezequiel, ele vai ser levado cativo junto com o povo naquela primeira leva, ali por volta de 597 a.C., quando Babilônia vai ali deportar o povo. Aí a gente tem a primeira leva, depois tem a queda de Jerusalém. Então o profeta Ezequiel está ali naquela primeira leva. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Qual outro profeta? Quem lembra? Profeta Daniel. Profeta Jeremias, mais velho que Ezequiel, e Ezequiel mais velho do que o profeta Daniel. Então, são contemporâneos. E, queridos, é o momento mais difícil da vida de Ezequiel. Por quê? Não só de Ezequiel, mas daquela nação, daquele povo. Não sei se você sabe, mas o livro vai destacar
que Ezequiel, se seguisse o curso normal da vida, ele seria um sacerdote. Ele era da linhagem sacerdotal. Ele ia ministrar na casa de Deus. Ele ia fazer os ritos ali no templo, os sacrifícios. Mas o Senhor tem planos maiores para cada um de nós, amém? A Bíblia vai dizer que o que o Senhor tem para nós, né, é mais alto. Os caminhos do Senhor, os sonhos do Senhor são bem mais elevados que o nosso. Então é um tempo muito difícil. Imagina você sair da sua terra, obrigado, cativo, humilhado, para viver à margem da sociedade, ali na Babilônia, reprimido, exceto alguns nobres, o caso de Daniel, por exemplo, que servia no reino. Mas a maioria do povo estava ali naquela situação complicada. E aí, queridos, eu quero destacar o quê? É que nos momentos mais difíceis é onde sabemos se a nossa esperança está ancorada em Deus ou se ela cumpre só um papel estético em nossa vida. Como assim estético? Nas minhas redes sociais eu sou crente. A minha camisa é camisa de crente. No meu carro tem adesivo de crente. Na minha parede tem o Salmo 91, tem o Salmo 23, tem aquela Bíblia imensa aberta no rack. É nos momentos difíceis onde vamos saber se de fato a nossa esperança está ancorada no Senhor. Mas e quando se perde a esperança? E quando se perde a esperança? Aqui nesse contexto, vemos Deus entrando em ação, levantando o profeta. Quantos aqui querem ser levantados por Deus para profetizar esperança para a cidade de João Pessoa, Paraíba e para essa nação? Amém? Você quer ser levantado por Deus? Aleluia! Pois bem, queridos, Deus vai falar para o profeta, interessante, que Deus vai falar para o profeta profetizar 3 vezes. Você observou que Deus fala para ele profetizar 3 vezes naquela situação? Então, baseado nesse contexto, eu quero entrar aqui na mensagem, no desenvolvimento da mensagem, analisando essas 3 vezes que Deus fala para o profeta profetizar. Vamos comigo no primeiro ponto. Profetize aos ossos. Você pode repetir bem alto comigo? Profetize aos ossos. Versículo 4 do capítulo 37. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que são esses ossos, queridos? Vamos relembrar, versículo 11. Então ele me disse, versículo 11 do capítulo 37, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos o que, queridos? A nossa esperança. Fomos exterminados. E aí, queridos, quando se perde a esperança? Dizem, né, que a esperança é a última que morre. Morreu. E aí? E Deus vai perguntar ao profeta também: e aí, profeta, estes ossos podem reviver? Então ele vai dar a melhor resposta. Tu o sabes. Essa é a melhor resposta, queridos. Porque só Deus, né? Só Deus é poderoso para determinar o começo e o fim de qualquer coisa. Sim ou não? Deus é poderoso para isso. Então essa é a resposta perfeita do profeta. Pode parecer o fim para você, para mim, pode parecer o fim
para um projeto seu, para um sonho, para uma situação familiar. Porque, olha, os ossos não estavam somente secos, mas estavam sequíssimos. Uma situação crítica. Deus revela uma situação extremamente crítica. Então, muitas vezes, nós vamos estar diante de uma situação onde essa situação, você olha, meu Deus, está não somente seco, mas está sequíssimo. Há solução para isso. Há solução para isso. E é Deus, queridos, novamente eu falo, é Deus que vai dizer para você se é o fim ou não. Não é seu dinheiro, não é sua filosofia, não é as pessoas que estão à sua volta, não são as pessoas que vão determinar o fim de algo em nossa vida. Esse poder está nas mãos do Senhor. Talvez Nabucodonosor pensasse, é o fim desta nação, é o fim deste povo, eles estão arrasados. É o fim, e aí? Quando se perde a esperança? Queridos, interessante que a Bíblia muitas vezes vai trazer para nós exemplos assim, sabe? Onde nós que estamos aqui talvez diríamos o seguinte: realmente acabou, realmente é o fim. Olha, teve pessoas que andaram lado a lado com Jesus, fisicamente, olhavam nos seus olhos, comiam à mesa juntos. E essas pessoas chegaram a questionar, a se perguntar: é o fim? Eu acho que é o fim. Quer um exemplo? Lázaro. Quando Jesus chega após a morte de Lázaro, o que a irmã de Lázaro vai falar? Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele morreu. Ela colocou Deus na sua condição tão limitada, geograficamente falando. Se tu estivesse aqui, como se Deus estivesse limitado ao nosso GPS. Nosso Deus é poderoso, queridos. Nosso Deus opera aqui e em qualquer lugar do mundo. O nosso Deus é poderoso. Então ele vai falar: tira a pedra. Tira a pedra. Mais uma vez: Senhor, mas já tem 4 dias que ele está morto. Já está fedendo já. A situação, olha, já morreu. Veja, querido, como pessoas, como eu disse, andaram com Jesus, viram o que Jesus fez, os milagres, mas mesmo assim chegaram em uma situação onde a esperança foi colocada à prova. Lázaro sai para fora. Sabe, queridos, é Deus que vai determinar. Sai para fora. É Deus que vai falar: levante-se. E a coisa vai ter que se levantar. É Deus que vai falar: fale aos ossos secos. Amém, queridos? Então tome essa palavra para você. Parece o fim, parece que acabou, mas olhe para Deus. E aí, Deus, tu sabes. É o Senhor que sabe. A última palavra vem de quem, queridos? Do Senhor. Então, queridos, o profeta profetiza aquilo que Deus falou para ele profetizar. E cada osso vai para o seu devido lugar, como lemos, os tendões, as carnes, o barulho dos ossos se batendo, cada osso indo para o seu lugar. E eu quero profetizar, se você recebe, levante sua mão. Eu quero profetizar na sua vida que as coisas vão para o seu devido lugar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você vai começar a ouvir o barulho das coisas voltando para o lugar. Para aquilo que não deveria ter saído do lugar, Deus vai colocar no lugar. Em nome de Jesus.
Sabe, queridos, vamos entrar agora de uma forma mais delicada nesse ponto, porque aqui, esses ossos, né? Sabemos que os ossos simboliza ali, tá? Deus falou, esses ossos são o povo, né? Mas, no desenrolar da profecia, a gente vai vendo, como eu disse para vocês, Deus falando ao profeta, para ele profetizar 3 vezes, né? Deus não diz assim, profetiza 3 vezes, mas ele vai 3 vezes profetizando. E o profeta, né? Ele começa a ver a situação mudando, e aí os ossos estão indo para o seu lugar, as carnes, né? Os tendões. Isso simboliza o que, queridos? Isso simboliza a parte estrutural da coisa. O corpo. Veja, quando você continua lendo o livro de Ezequiel, você vai observar que o profeta vai tendo mais algumas visões, e ele vai ter a visão do templo, e Deus mostrando para ele a maravilha, a beleza do templo, a restituição, a restauração. Isso de fato acontece quando o povo volta para a sua terra, volta para Israel. O que começa a ser restaurado? O templo, a parte estrutural. Depois, os muros, com quem? Com Neemias, Zacarias, ali no templo. Então, nós observamos que a parte estrutural da coisa, Deus está falando para ele, olha, eu estou resolvendo isso. Tem carne, tem ossos, tem os tendões. Sabe, queridos, na nova aliança, Deus escolhe o homem para ser a sua habitação. Deus escolheu o homem para morar nele. E a ênfase do evangelho não é na ação social, mas o evangelho não ignora a estrutura que envolve o ser humano. Vocês entenderam, queridos? O evangelho, a sua ênfase não é ação social, mas Deus, o evangelho, não ignora a estrutura do ser humano. Para deixar mais claro o que eu quero dizer para vocês, Tiago capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Queridos, nós temos esse mau hábito de estar sempre dividindo as coisas, essa visão binária. Deus, ele olha o ser como um todo. E Tiago está falando, muito cuidado quando você entregar sua mensagem, porque se você deixa o sujeito com a barriga vazia, talvez a mensagem não vai descer para o coração, meu irmão. Queridos, é difícil ou não é difícil louvar a Deus quando a conta está no vermelho? É difícil ou não é difícil quando falta comida para você? E pior ainda, para os seus filhos? E Deus, queridos, Ele não tem nenhum problema em restaurar o ser estrutural do homem, o corpo do homem, o físico, aquilo que envolve o homem, a estrutura social de um lugar. Deus não tem nenhum problema, e sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Jesus fez isso várias vezes, queridos. Quantas pessoas Jesus curou e essas pessoas não voltaram para lhe agradecer? Aconteceu isso ou não aconteceu, queridos? Jesus tirou a lepra do sujeito, nem para voltar para agradecer. Vocês estão entendendo, queridos?
que Deus ele é poderoso para restaurar a vida do sujeito, o que envolve a vida do sujeito, fazer um milagre, agir diante do impossível. Inclusive, se você está aqui, Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Deus é poderoso, creia nisso. Aí eu quero deixar aqui, queridos, uma história como pano de fundo, que vai deixar muito claro para nós essa ideia que a gente consegue enxergar o que Deus está fazendo através dessa profecia e no povo de Israel. João capítulo 9, nós temos a passagem, o relato, a história do cego de nascença. Quem lembra? E aí, Jesus, ele vê aquele cego, a Bíblia dá o destaque que Jesus o viu, e os seus discípulos, quem estava ali perto de Jesus, começou o burburinho. Quem pecou? Ele ou os pais, para que ele esteja nessa situação? Olha a ideia. Quem pecou? Por que ele está desse jeito? Por que ele é um mendigo? Por que ele é cego de nascença? Quem foi o culpado? Quem pecou? Ele ou os pais? Muitas vezes nós estamos passando por uma situação, queridos, extremamente delicada, e ninguém não faz ideia do porquê estamos passando aquela situação. E nós temos que ter esse cuidado, ao olhar a vida do próximo, e enxergar uma dificuldade imensa que ele esteja vivendo, e aí a gente começa a fazer as nossas críticas, tecer as nossas críticas. Por que ele está assim? Por que ele não é abençoado? Por que ele não é tão abençoado feito eu? Por que ele está vivendo isso? Nós não sabemos, queridos, a situação. Cada história, uma história. Aí Jesus, ei, não foi ele, não foi seus pais, mas para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus, dá aquela cuspida na areia, faz aquela laminha, passa no olho do rapaz, vai lá no tanque de Siloé, vai se lavar. Quando ele volta, todo mundo abismado, esse cara era cego, de nascença. Esse cara voltou a enxergar o que aconteceu, e aí começa os burburinhos, os questionamentos, quem te curou? Aí ele foi um cara chamado Jesus, o profeta. E o que você acha que ele é? Ele é um profeta. Cadê ele? Não sei. Jesus vazou. O cara voltou a enxergar. Cadê Jesus? Vazou. Vamos para o segundo tópico da mensagem, queridos. Profetize ao Espírito. Profetize ao Espírito. Então ele me disse, versículo 9, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Percebe o desenrolar da situação, queridos? Porque o profeta, ele chega à seguinte conclusão: rapaz, eu estou vendo os tendões, as carnes, os ossos e o espírito. Nada ainda do espírito. Aí o Senhor vai falar para ele, a segunda vez, profetizar. Profetiza agora ao espírito. Queridos, nada adianta ter uma boa estrutura, uma mega estrutura, se não tiver vida espiritual. Nada adianta ter os melhores procedimentos estéticos, o físico de um bodybuilder, se não tiver vida com Deus, se não tiver espiritualidade. Nada adianta as nossas paredes serem lindas, bem pintadas, o nosso som ser de boa qualidade, as nossas guitarras, os baixos, serem os melhores, os atuais, os mais tecnológicos. Nada adianta se não tiver vida de Deus no lugar, se não tiver vida de Deus na estrutura.
Você pode dar banho, comida, roupa lavada, casa, carro para o sujeito, mas se ele não tiver vida espiritual, nada adianta. Eis a ênfase do Evangelho: é no homem espiritual. Jesus morreu para restaurar o homem espiritual que estava morto em seus delitos e pecados. Esta é a ênfase do Evangelho: Cristo e este crucificado. Para quê? Para dar vida ao que estava morto. O homem estava morto. E aí, quando você lê os capítulos adiante, de Ezequiel, você observa o profeta entrando no templo, a visão do templo, as medidas. Aí Deus vai gastando um tempinho com o profeta ali. O portão do leste, do oeste, a medida tal, a altura tal. Uau, que bela estrutura. Mas logo adiante, Deus vai mostrar ao profeta a glória enchendo o templo. O povo volta, temos aí uma reforma estrutural, o templo está sendo levantado, os muros estão sendo erguidos, mas ao passo que a estrutura vai sendo levantada, a reforma vai sendo feita, Deus também vai fazendo uma reforma espiritual na vida do povo. Eu vejo que hoje algumas pessoas na internet têm uma certa preocupação com a arquitetura. Tem ou não tem? Ou só eu vejo isso? Talvez você tenha visto aí uau, elas ficam tão encantadas com certas arquiteturas, e é maravilhoso, queridos. O belo, ele deve ser louvado, porque o belo é de Deus. Toda boa dádiva vem de... Mas não adianta a belíssima estrutura sem vida de Deus no lugar. Podemos falar bem, podemos se vestir bem, a melhor casa, a melhor comida, os melhores restaurantes, mas mais do que isso, precisamos de ter vida com Deus. Amém, queridos? O que Deus está mostrando ao profeta é a realidade espiritual de um povo, queridos. Sequíssimos. Eles estão mortos. Essa é a realidade, a dura realidade daquele povo. Que Deus possa nos levar, que possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e enxergarmos a realidade espiritual da coisa. E não de olhar somente o exterior, como fez o profeta Samuel, porque Deus não vê dessa forma. Então que tenhamos a sensibilidade de um profeta, de realmente enxergarmos a realidade espiritual da coisa. É como está a nossa vida, é fazer uma leitura espiritual de como eu estou com Deus. É ter a coragem de falar como Davi: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É esse diagnóstico espiritual. É olhar para a minha família e saber por que a minha família está como está. Por que minha comunidade, o meu bairro está como está. Por que essa nação, por que a cidade tal, o país tal, está como está. Deus sabe a realidade espiritual daquele povo, daquele sujeito. Por isso que nós precisamos de uma sensibilidade ao Espírito, para não estarmos vivendo baseado em nossos achismos. Olha, eu acho ali que fulano, cicrano, só precisa fazer isso, aquela cidade tem que ajeitar. Não é bem assim, queridos. É mais profundo do que isso. Deus está levando o profeta na realidade nua e crua. Essa é a realidade do povo, profeta. Aí eu pergunto, queridos, você está preparado? Nós temos a coragem, nós temos a disponibilidade diante de Deus, para Ele falar assim: vem cá, deixa eu te mostrar o que está acontecendo.
Ou somos apáticos à vida espiritual? Quem vai profetizar nos vales dessa nação? Sabe, queridos, eu e minha esposa, nós lideramos um live em uma comunidade lá em Fortaleza. Queridos, assim, é de partir o coração. Sabe, você chegar na rua e ter 2 jovens assassinados, morrendo queimados, dentro de pneus. Você sentiu o cheiro de pele humana queimada. Você olhar para uma criança, não só uma, 2, 3, e saber que aquela criança está sendo abusada. Um vale, queridos. Quem vai profetizar, queridos, nos becos e vielas da nossa nação, nas comunidades? Quem vai lançar esperança em um bairro, em uma cidade, onde as facções estão dominando? Onde o morador olha a esperança para esse lugar, meu Deus. Deus quer te levantar, Deus quer me levantar. Nós vamos ter a coragem para profetizar em nossa nação, amém, queridos? E não é só sobre uma realidade social. Porque tem um monte de gente morando nos apartamentos mais caros, à beira-mar, que também estão secos e vazios de Deus. Mas quem Deus vai levantar? Deus vai te levantar, amém? Deus vai levantar verdadeiros profetas, porque o verdadeiro profeta, a verdadeira igreja, ela vai profetizar sobre uma realidade que Deus revelou. Quantos profetas estão aí na internet, estão se levantando, aí você vai ver as profecias revelando CPF, envergonhando as pessoas. Eu não estou nem aí se o profeta vai revelar meu CPF. Eu quero saber o que Deus está falando, qual é a realidade que Deus sabe, e não aquilo que eu acho que é. Lição prática, Andinho, o que é que eu faço com essa mensagem? Sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, me mostre minha realidade, a realidade do meu povo, da minha comunidade. Sabe, aquela sensibilidade de Paulo, onde ele queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo fala: ei, tem um homem lá na Macedônia precisando ouvir o Evangelho. Sobre isso que estamos conversando. Não, eu não vou morar somente porque eu quero morar, porque o lugar é lindo. Não, há um sopro de Deus me enviando para ali. Eu vou para onde eu vou porque eu estou ouvindo a direção de Deus, a voz de Deus. Glória a Deus, queridos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2, versículo 1. Aí voltemos àquela história do cego de nascença. O cego foi curado, lembra? Voltou a enxergar. Cadê Jesus? Não sei. Os fariseus, os líderes religiosos apanham aquele sujeito, vem cá, e vão colocar em uma sabatina. Vamos sabatinar esse cara aqui, meu irmão. Vem cá, tu era cego de nascença mesmo? Cadê teus pais? Chama os pais. Esse menino, e aí, me conta a história dele. E aí começa a sabatinada. E aí? E ele era o quê? Tu acha que ele era um pecador? Mas ele, como assim? Pecador não faria milagres desse jeito e tal e tal. E aí começa o desenrolar ali da conversa. Chega um ponto que eles expulsam aquele sujeito da sinagoga. Seus pais ficaram até receosos. Olha, resolve com ele aí. Porque se declarar seguidor de Jesus, você já estava cravando ali a sua sentença de não pisar mais na sinagoga. Os pais com medo, não, resolve com ele, já é adulto. Ele é expulso. Jesus ficou sabendo que ele foi expulso. Depois Jesus foi se encontrar com ele. Aqui que entra
né, o que estou querendo dizer sobre a relação estrutural, espiritual. Deus curou aquele cara. Jesus curou aquele, foi-se embora. Depois se reencontraram. Para o objetivo principal: restaurar a vida daquele homem. E aí, eu quero narrar bem rápido aqui para vocês a conversa de Jesus com ele. João 9,35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para quem eu creia nele? Ele não sabe. E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Aqui, Jesus cumpriu com seu objetivo principal: restaurar a vida espiritual daquele homem. Então Deus pode fazer algo na questão estrutural de uma pessoa, física, financeira, seja o que for, pode. Muitas vezes sem querer nada em troca. Mas o objetivo principal do Evangelho é afetar o espírito do homem. E esse deve ser o objetivo principal da igreja: pregar o Evangelho para que o homem espiritual seja resgatado no poder da cruz de Cristo. E não somente ser um braço social vazio. Deus não ignora o fato disso. Falei sobre isso no começo. Mas aí não para. Deus fala ao profeta para profetizar mais uma vez. É o nosso último ponto da mensagem. Profetize esperança. Versículo 12. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. É a vez de profetizar esperança para um povo que estava sem esperança. As carnes, os tendões, está tudo no seu devido lugar. Ele recebeu vida, o Espírito veio, trouxe vida para aquele sujeito. Agora Deus vai falar ao profeta: profetiza esperança agora. Eles vão voltar para a sua terra, eles vão voltar para a terra prometida. Porque é isso, queridos, que Deus tem para nós, um futuro maravilhoso. Nós precisamos de ter, como filhos de Deus, essa esperança vívida no Senhor. Porque é isso que Ele tem para nós, um futuro maravilhoso, como Ele teve e cumpriu na vida daquele povo. É perigoso quando perdemos a esperança, querido. Quando perdemos a nossa esperança, é perigosíssimo. Quando se perde a esperança, você não abre só uma porta, uma brecha para as investidas de Satanás. Você abre o portão. Aquele povo, quando estava sem esperança, o que nós observamos? Profundo desânimo. Eles pegaram as suas harpas e penduraram nas árvores. Não tinha ânimo para tocar uma canção. Sentimento de extermínio, fomos exterminados. Não há mais solução para nós. Eles não conseguiam enxergar além do agora. Um futuro obscuro. Porque a falta de esperança faz isso, queridos. A falta de esperança nos leva a um cativeiro do agora. Aquela dor é agora e parece que não vai passar. Mas Deus tem uma palavra de esperança para cada um de nós. Deus tem uma palavra de esperança para você, para a sua família. Deus tem uma palavra de esperança para a nossa nação. E como igreja devemos profetizar o futuro brilhante que Deus tem para cada um de nós, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso povo. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro
e uma esperança. Glória a Deus, queridos. Esse é o destino que Deus tem para os seus filhos. Um futuro e esperança. Enxergue além do agora, através da esperança viva em Cristo Jesus. Levante-se como se levantou aquele exército. Ânimo, cante, celebre, porque um exército está se levantando. Deus é poderoso. Deus vai te usar, Deus vai me usar. Mas se porventura existe algo na sua vida que você acredita, acabou, Andinho, não tem mais jeito, não tem saída, Deus está aqui para operar na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos estar cantando uma canção. O verdadeiro evangelho, queridos, é aquele que traz vida, é aquele que gera transformação. Não só muda a sua aparência, mas principalmente o seu interior. Não só muda o IBGE, que vem dizendo que os evangélicos vêm crescendo a cada ano. Não é só essa realidade que queremos enxergar, mas enxergar uma realidade onde Deus está transformando a fibra moral da nossa sociedade. O verdadeiro evangelho vai afetar diretamente, não só você pessoalmente, mas aqueles que estão em sua volta. É por isso que nossa esperança é Cristo e este crucificado. Onde que ele foi crucificado? Um lugar chamado, Mateus, os evangelhos vão dizer assim, né? Gólgota, o lugar da caveira. Foi no lugar de morte. Alguns acreditam que lugar da caveira, por conta da sua semelhança daquele monte com a caveira. Outros vão dizer, não, porque aqui era um lugar de execução. A tradição judaica, não, porque aqui era lugar de sepultamento, caveira, morte. E onde Cristo está sendo crucificado? Neste lugar. Para o quê? Para que através da sua morte a nossa esperança seja restaurada e tenhamos vida nele, e que possamos propagar esta mensagem de esperança, declarando Cristo e este crucificado,